A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula 9, a martiologia, a doutrina que estuda o pecado. A martiologia é um estudo da origem, natureza e consequências e solução do pecado à luz da Bíblia. Vem do grego amartia, né, que significa estudo ou discurso do pecado. Dois maiores projetos que Deus ele fez. Uma particularidade aqui que eu quero compartilhar com os amados irmãos, que é o maior projeto de Deus no céu foi a criação de um anjo, esse anjo de luz, que se tornou Satanás. E é o maior projeto de Deus no céu porque era um anjo que regia tudo praticamente, junto com Gabriel e Miguel, né? Então esse projeto ele fracassa no céu e ele enche o coração dele de vaidade, de querer ser maior do que Deus, e arrasta a terça parte dos anjos para a terra, e a terra, após ser criado, né, a terra é destruída, né, Deus vai recriar a terra, e depois dessa recriação Deus vai começar a formar as coisas novamente, para colocar as coisas no lugar, e através disso Deus cria forma, né? Que criar, Deus cria tudo, mas formar, Deus desce e forma o homem com as suas próprias mãos, Pai, Filho e Espírito Santo, e é o maior projeto aqui na Terra. Então, esses dois projetos, ambos decepcionaram Deus, tanto Satanás como o homem, Adão e Eva, né? Vale salientar que Deus colocou Adão sobre cabeça, né? Sobre o Éden. Hoje ainda continua, né? Jesus é a cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Você vê quando a mulher come o fruto que não podia, chamado fruto proibido, Deus não se manifesta, mas quando o homem come, Deus se manifesta, porque ali estava ordenado para que o homem cuidasse tanto da sua esposa, como também daquilo que ele entregou à terra, o paraíso. E o homem decepcionou, Satanás decepcionou como criaturas de Deus. Vale salientar que os dois projetos criaturas de Deus, somente há um Criador, que é Deus Pai. E vamos aqui falar dos principais temas da martiologia. Primeiro, a origem do pecado. O pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva, Gênesis 3. Satanás foi o primeiro a se rebelar contra Deus, Isaías 14, do 12 ao 15, Ezequiel 28, 12 ao 17. Vale a pena, irmãos, vocês revisar sua apostila, ver esses temas que eu mandei para os irmãos e também assistir a aula de demologia, angiologia aí que eu gravei logo nas primeiras aulas. Segundo ponto, natureza do pecado. O pecado é a rebelião contra a vontade de Deus. 1 João 3:4. Afeta toda a natureza humana, mente, coração e vontade. Terceiro ponto, consequências do pecado. Separação de Deus, Isaías 59:2. Morte espiritual e física, Romanos 6:23. Corrupção moral e sofrimento no mundo. Quarto ponto, transmissão do pecado. O pecado original é herdado de Adão, Romanos 5:12. Todos nascem com a natureza pecaminosa. Soluções para o pecado. Somente Jesus Cristo oferece perdão e reconciliação. Romanos 5:18 ao 19. O arrependimento e a fé em Cristo trazem salvação e nova vida. É interessante falar também, irmãos, que o pecado de Adão atingiu toda a humanidade. De Adão até hoje, o pecado ele é bem relevante. Através da morte de Jesus na cruz, nos deu direito para aqueles que crê. Mas isso não quer dizer que o pecado foi extirpado. Não, ele existe e ele atua de forma ríspida, concreta, para que o homem caia nos seus delitos e pecados. Mas João disse que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça, e somente crendo nele e se arrependendo todos os dias, a gente alcança a misericórdia
do Senhor. Versículos importantes. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. 1 João 1:8. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há 3 tipos de mortes na Bíblia: a morte física, espiritual e a morte eterna. A física, o pecado tem um poder. Muitos homens e mulheres ficaram doentes corporalmente por causa do pecado. O pecado, Davi falou que causou dor nos ossos dele, porque o pecado é uma raiz amarga. Se não haver arrependimento, se não haver coração quebrantado, contrito, arde tanto na alma como também no físico da gente. Então, o pecado afeta o físico também e espiritual. Tem gente que está morta espiritualmente, não ora mais, não busca mais, não sente mais nada. Vale a pena também deixar aqui para os irmãos que existem fases para chegar a pontos extremos, e eu vou falar agora com os irmãos, mas eu quero citar a terceira, que é a morte eterna, que não tem jeito mais. Tem pessoas que já estão condenadas ao inferno, no Hades agora, e estão esperando só o juízo final para receber o dano da segunda morte, que é o dano final, né? Então, esse vai ser muito choro e ranger de dente, irmãos, vai ser uma coisa feia. Então, o pecado atinge o físico, atinge também o espiritual, pessoas não conseguem, ficam amputadas, até se relaciona ali na igreja ou no culto, mas não sente nada, está morta. E a condenação eterna vai gerar morte eterna, né? Não vai nunca mais sentir Deus, nunca mais vai chorar, nunca mais vai sentir nada, porque vai ser algo eterno, morte eterna, e não tem mais como existir solução. Solução enquanto nós estamos vivos, de consciência ainda plausível, e temos condição de pedir perdão ao Senhor e confessar os nossos pecados ao Senhor, que é mediador entre Deus e os homens. E a primeira fase, para terminar essa aula, a primeira fase é o pecado pequeno, os pecados que vêm como dado inflamável, setas pequenas. Aí a gente passa despercebido, a gente começa a transgredir. A segunda fase, a gente começa a transgredir. Jesus deixou, 2 mandamentos, era 613, aí Jesus falou: eis que eu deixo 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas. Tem gente que faz tudo em primeira instância e deixa as coisas de Deus por último ou segundo lugar. Amai a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento. A primeira coisa é Deus, e a segunda coisa é amar o nosso próximo a si mesmo. Aí a gente começa a transgredir, transgredir as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. Aí vai para a terceira fase. A terceira fase é iniquidade, falta de sensibilidade. A gente faz e não pede perdão mais, não tem a sensibilidade de pedir perdão a Deus. E a quarta fase é a apostasia. Aquilo que a gente acreditava, pregava, falava, a gente desacredita, não acredita mais e entra na apostasia. Aí entra na quinta fase, que é a fase que não tem jeito mais, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que atribuir uma obra do Espírito Santo ao diabo. Aí, meu irmão, só ele mesmo. Jesus disse que não tem perdão, é só ele. Então, queridos, está aí a aula de amartiologia. Vamos estar gravando a aula de soteriologia. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida é só me chamar aí. Se não tiver apostila, só requerer apostila. Fala: pastor, me manda apostila, que eu vou mandar todas as apostilas de todas as aulas. Amém? Deus abençoe sua vida, o seu ministério e sua família.